Bom dia, meus irmãos. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje é um dia de alegria, irmãos, estarmos aqui mais uma manhã, neste domingo, para aprender mais da palavra do Senhor. Hoje nós iremos falar de um tema muito importante, para a nossa igreja, que é sobre a forma de governo que as igrejas adotam. Em específico, vamos falar sobre a nossa também, que é o sistema, como o nome da igreja já diz, é o sistema presbiteriano. Então esse assunto é muito importante para o crescimento da igreja, para que nós possamos também entender de que forma o Senhor conduz o seu povo aqui na terra. Deus, ele não simplesmente escolheu o seu povo e largou a sua própria sorte de qualquer maneira, não. Como naquela parábola que o patrão saiu e deixou os mordomos cuidando da casa. Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele subiu aos céus, mas ele deixou pessoas, homens, para cuidar da sua igreja. É isso que nós vamos aprender nessa manhã de hoje. Meus irmãos, para que nós possamos ganhar bem, vamos abrir as nossas Bíblias no texto que está em Efésios, capítulo 4. Efésios 4. Estarei lendo do verso 10 ao verso 16. Efésios 4, do 10 ao 16. Peço que os irmãos acompanhem com fé e reverência a palavra do Senhor. Esse texto é muito importante, eles nos mostram um pouco mais de cuidado de Deus para a sua igreja. Irmãos, o texto diz assim, Efésios 4, do 10 ao 16. Aquele que desceu e também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, irmãos, aqui nós vemos o objetivo de Deus e do nosso Senhor Jesus de estabelecer liderança sobre o povo. Aqui, como é dito, ele estabeleceu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, para que o povo não seja levado por qualquer vento de doutrina. Então nós somos o corpo de Cristo, irmãos. Nós temos que ser aperfeiçoados, edificados na santa palavra. E para isso Deus, ele nos deu a palavra, ele manteve a palavra para que chegasse até nós, e ele também estabeleceu lideranças que levassem essa palavra, evangelistas, apóstolos, etc. E também estabeleceu lideranças para que nos instruíssem, para que a gente possa sempre andar firme, na palavra do Senhor. E por isso a igreja, ela não é um corpo que anda desgovernado, tem liderança. Isso é parte do amor e parte do cuidado de Deus para com a sua igreja. Amém, irmãos? Então, após essa reflexão, convido os irmãos para que possamos nos colocar de pé e entoar o hino 315 do nosso cenário Novo Cântico. Aqueles que puderem, vamos colocar de pé e entoar o hino 315.
E, porém, sempre é importante os pastores, os presbíteros,
presbíteros estarem sempre ensinando a igreja como é que a igreja funciona. Porque às vezes a pessoa sabe como a Universal do Reino de Deus funciona, né? Tem o bispo Macedo, que comanda tudo, depois tem os seus bispos, os pastores e os obreiros, mas não sabe como a IPB funciona, como que é a sua organização, quais são os seus documentos. Isso é importante. Então nós vamos estar vendo hoje, eu parei esses slides, mas eu não sei se vocês conseguiram ver. Eu procurei colocar tudo em negrito para tentar dar uma para ver se vocês conseguem. O João vai me auxiliar ali. O João, passa aí primeiro o slide só para a gente ver. Não dá, realmente é muito claro. Isso nossa reunião nós teremos de organização para o ano que vem, né, uma mesa administrativa. Nós estaremos providenciando algo, uma ideia para bloquear essa realidade e a gente conseguir aumentar os slides, tá? Bem, de alguma forma eu vou pedir para o João passando aí para nós estarmos vendo. Irmãos, então o título da missão, não sei se o Danilo ou a Raíssa estão catecúmenos, se eles chegaram a ler o texto, né? Que é a lição 12, 13, que fala da Constituição da IPB. Bom, eu estou aqui com o meu manual presbiteriano, é esse. O meu é de 2013. O mais recente, o mais novo, o mais completo é o de 2019. Ele é um pouco maior. Esse aqui eu ganhei da Igreja Presbiteriana de Poá, Vila Varela, quando eu fui eleito presbítero. Eles me deram a Constituição, o manual. Aqui nesse manual, nesse livro, vão deve ter também, né? Os presbíteros eles são obrigados a ter isso aqui e ler para saber como tratar as questões da igreja. Tá? A gente não pode, eu acho que é assim, vai ser assim, não. Tem uma Constituição. E aqui nós temos 3 divisões, tá? Pode passar aí, não sei se vai dar para ver. Vai. É o nosso sistema de governo e administração. Muito claro, né? Vai. Vamos passar. Não dá para ver, vocês vão perder esse slide. Mas vamos lá. Aqui nesse manual presbiteriano, ele é como se fosse um código de leis. Tem artigos, tem incisos, tem preâmbulo, falando o que é a igreja presbiteriana e como ela funciona. Então, os irmãos, com certeza, não tiveram acesso a isso. Mas aqui nós temos a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. O Brasil, como nação, não tem uma Constituição Federal, foi feita lá em 1988, que é a lei maior. Nenhuma lei pode ir contra a Constituição. Na Igreja Presbiteriana também tem uma Constituição que rege a igreja, tá? Mas, além disso, aqui também tem um código de disciplina, como deve ser disciplinado, tratado do irmão faltoso, tá? Como alguém que cometeu pecado. E nós temos também as instruções de como deve ser a eleição do pastor, do presbítero, do diácono, quem pode, quem não pode, quanto tempo tem que ter de membro de igreja, tem tudo aqui, gente. Então, para que uma igreja possa caminhar de forma sadia, tem que estar de acordo com a Constituição. Tudo bem? E aí, o sistema presbiteriano, você tirou? Você tirou? Eu tenho uma mais nova com jurisdição, eu tenho as duas, tem aquela que eu tenho e tem uma mais nova. Uma jurisprudência, né? Mas acho que a versão 2019 é a última que lançada. Umas correções poucas. Melhor, obrigado. Os que servem os superintendentes da igreja.
Vocês vão perder os slides, eu coloquei um slide aqui mostrando o John Knox. Por quê? O John Knox ele foi um dos reformadores. Ele aprendeu aos pés de João Calvino em Genebra. Genebra foi um grande centro onde a fé reformada era ensinada. E John Knox, por ele ser escocês e reformado, ele foi para Genebra, na Suíça, aprender aos pés de João Calvino, como grande mestre da reforma, e levou as doutrinas reformadas calvinistas para a Escócia, sua terra natal. E lá ele estabeleceu e desenvolveu o sistema presbiteriano de governo. Tá? Então, se perguntarem para você quem desenvolveu o sistema presbiteriano de governo, aí você tem que falar que é John Knox. Pode falar que é João Calvino, tá? É porque a gente tem essa tendência. E muito menos Martin Lutero, né? É ultra doutrina. Eu postei nesse dia da igreja um vídeo, alguém assistiu? Um professor luterano explicando a diferença dos reformados para os cálculos luteranos. Assistam esse vídeo, é muito interessante, uma aula excelente. Professor, eu até entrei em contato com ele, que é um professor muito erudito, e aí ele faz essa aula maravilhosa, explicando essas diferenças, tá? Mas o John Knox, ele viveu de 1514 a 1572, século XVI. E ele desenvolve o sistema presbiteriano em 1559. Olha, é antiga a sua igreja aí. E até hoje, irmãos, se você for para a Escócia, numa viagem internacional aí, Marcelo, você é leigo aí, lá na Escócia, um dia, se Deus der essa graça, você vai lá ter um cemitério lá, está o John Knox, tal, é muito famoso. E você vai ver que as igrejas da Escócia, a maioria é presbiterianas, sistema presbiteriano, tá? Então ele foi muito importante. Ele, essa lenda, né? Alguns historiadores colocaram que até a rainha da Inglaterra temia John Knox. Ela temia a pregação de John Knox, a postura dele, porque a Escócia pertence, né, ao Reino Unido, e ele, como um grande líder, ela tinha medo dele influenciar os escoceses a uma guerra contra a Inglaterra. Então, era um homem assim notável mesmo da reforma. E aí ele implanta essa doutrina na igreja da Escócia. Mas vamos falar agora do Brasil, igreja presbiteriana do Brasil. Como isso chega aqui, né? Os irmãos sabem que foi trazida para o Brasil o presbiterianismo pelo missionário norte-americano Ashbel Green Simon. Nome difícil, não é? Mas ele foi um missionário que Deus usou. Isso é lá do norte dos Estados Unidos, enviado pela Junta de Missões presbiteriana para fazer missão no Brasil. E qual estado que ele se estabelece? Você sabe? Rio de Janeiro. Ele chega no Rio de Janeiro em 1859. Tem um livro como o Diário de Simon, excelente, eu recomendo. Se você quer entender a história da igreja. No Brasil, então, em 1859, ele chega no Rio de Janeiro, não sabia falar português ainda, né? Ele só pregava para marinheiros ingleses, norte-americanos, né? Alguns ingleses que viviam no Rio de Janeiro. Durante 6 meses ele vai aprendendo a língua, até que ele consegue pregar o seu primeiro sermão em português, que era o objetivo dele. Ele tem uma história trágica, a história dele é muito trágica, porque ele morre muito novo. Aí ele morre com 32 anos, se não me falha a memória. Ele perde a esposa dele morre no parto, após a lançar sua filha, a sua única filha. E essa menina é criada pela sua irmã e pelo seu cunhado, Blackford. Foi também um grande missionário aqui presbiteriano, pastor presbiteriano. Então, o começo da igreja do Brasil, na época do rei, era o imperador Dom Pedro II, que governava o Brasil.
E ele relata tudo isso, todas as suas lutas, todo o seu esforço missionário ali no século XIX. Tá? Mas, aí ele está no Brasil, e a nossa EPD, gente, ela tem o seu governo regido pela nossa Constituição. Esse documento aqui ele é muito importante para organizar a igreja. Então, nas reuniões do conselho, nas reuniões do presbitério, nas reuniões dos sínodos e do Supremo Concílio, isso aqui é fundamental. Bom, nada pode ser contra isso aqui. Se alguém fizer uma proposta que é contrária à Constituição, você vai ver ele levantando a mão, tá? Contra a Constituição, senhor presidente. Aí passar vergonha. Então, é muito sério. E aí a Constituição fala que a Assembleia, você sabe o que é a Assembleia? Não é a Assembleia de Deus, não. A Assembleia de Deus é outra denominação. A Assembleia é o quê? É os crentes de uma igreja local. Os membros da igreja local é a Assembleia da igreja, tudo bem? E ela é composta pelos membros comungantes. Quem são os membros comungantes? O que quer dizer comungante? Comungar o quê? Isso. Membros que já foram recebidos oficialmente por profissão de fé ou batismo, portanto, estão aptos a comungar, a tratar, a receber a ceia, certo? São membros mesmo da igreja. Então, esses formam a Assembleia, que são esses que vão participar das eleições para pastor, para presbítero, para diácono, vão participar de decisões da igreja, por exemplo, vamos comprar um imóvel, vamos vender um imóvel, a igreja é consultada. Tudo bem, gente? Eu lembro que quando a igreja presbiteriana de Suzano, nossa sede, antes era lá na Vila Figueira. Quem lembra lá da Vila Figueira? Jonathan não era dessa época, João Jacques, Marcelo, o João, a Leila, a irmã também, sabe? Era uma igreja boa, mas simples. E aí surgiu a oportunidade de nós comprarmos um local que temos hoje lá. Vocês conhecem? Que era na Brasil para Cristo. E aí nós tivemos todo um tratado, o conselho adiantou as negociações, o conselho auxiliou o pastor Gilson nessa transação, mas a igreja foi consultada. Eu estava lá na Assembleia e votei sim para a aquisição do templo. Né? Na época eu não era pastor, ainda era seminarista, então eu podia votar na Assembleia. Agora eu não posso votar mais porque o pastor é membro do presbitério. Minha esposa vota, minha esposa é membro da igreja, mas eu não. Eu sou membro do presbitério do Altivo. Tá bom? Mas, então, a Assembleia ela é muito importante na igreja, a Assembleia dos crentes. E o documento oficial é o Manual Presbiteriano, né, gente? Na qual, no seu artigo 1º, diz assim: eles definem a igreja presbiteriana como? O que é a igreja presbiteriana? No artigo 1º aqui da Constituição, a igreja presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas locais que adota como única regra de fé e prática as escrituras sagradas do Velho e do Novo Testamento. E como sistema expositivo de doutrina e prática, a sua confissão de fé e os catecismos maior e breve rege-se pela presente Constituição. É pessoa jurídica de acordo com as leis do Brasil. Bom, a definição da Constituição da Igreja Presbiteriana é a seguinte: nós temos aqui 3 documentos, 3 livros importantes. Um mais importante que o outro, vamos colocar assim. O primeiro e fundamental, que é de onde nós tiramos a nossa fé, é a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus do Antigo e do Novo Testamento é a nossa única regra de fé e prática. Ponto. Nós não abrimos mão disso. Então, nada além da Escritura, nada supera a Escritura. Esse documento não pode superar a Escritura, não pode contradizer a Escritura, porque é a nossa regra. Tudo bem?
Então, a igreja presbiteriana tem um documento de onde tira a sua regra de fé e prática? Sim, a Bíblia. Mas, nós temos um sistema expositivo de doutrina. Ou seja, como interpretar as doutrinas bíblicas? Doutrina da salvação, doutrina de Deus, da Trindade, a doutrina do pecado, a martirologia, a doutrina sobre o Espírito Santo, a pneumatologia, a escatologia, a doutrina das últimas coisas. Como interpretar? Uma vez, gente, tem muitas doutrinas explicando sobre isso, muitas visões. Vou dar um exemplo. Você pega a escatologia, aí você vai ter o pré-milenista, o amilenista, o pós-milenista, você vai ter outras variantes como o preterista, aí você vai ter os milênios, né? Aí eu falei das divisões do milênio. Todas essas interpretações. Aí tribulação, pré-tribulacionista, mestre-tribulacionista, pós-tribulacionista. Aí o crente fica assim, qual que eu vou? Qual visão que a Bíblia me apresenta? Todos vão ter base bíblica. De alguma forma eles vão puxar alguma coisa da Bíblia. E sobre salvação, então, como é que a gente se salva? O homem pode conseguir sua salvação, ou é uma graça oferecida por Deus. Deus escolheu na eternidade, Deus elegeu, ou não? Deus deixou aberto para que cada um usasse o livre-arbítrio. Então, são doutrinas que precisam ser estabelecidas na igreja e ensinadas. E nós, como igreja presbiteriana, temos um sistema expositivo. E qual que é o sistema expositivo presbiteriano? A confissão de fé de Westminster, lá de 1647. E os catecismos, o maior e o breve, que foram elaborados. Então, nós adotamos esses documentos como um sistema expositivo das doutrinas bíblicas. Tudo bem? Não é que ele está substituindo a Bíblia, não, ele está expondo as doutrinas bíblicas. Quando você olha a confissão, quem tem a confissão, vai ver lá que ele fala uma afirmativa de uma doutrina, e aí embaixo um monte de versículos. Um monte, uns 10, 15 versículos. Tem um aplicativo de celular que é símbolo de fé e bebê. Você pode baixar no celular, aí tem a confissão de fé e tem os dois catecismos, breve e maior. Olha, para quem gosta de estudar e aprender a doutrina da igreja, é excelente. Dá uma olhadinha ali, vai ter uma doutrina por dia, estudando aos poucos, você vai adquirir muita sabedoria, muita mesmo. Assim que eu fui para a IPB, isso no ano de 2011, eu era de outra igreja, de linha pentecostal, de linha pré-milenista, né? Quando eu fui para a IPB, eu falei, eu preciso entender como funciona a igreja presbiteriana, as doutrinas. E aí o que eu fiz? Eu fui na internet, na Lan House, entrei no site da IPB e imprimi a confissão de fé da Suíça inteira, imprimi o catecismo maior, o catecismo menor, o breve catecismo, melhor dizendo, e a história da IPB. Tem lá um resumo histórico, falando dele, o Simon, todos os missionários, o fundador. E aí, li. Não era nada da igreja, não era nem membro da igreja. Tinha acabado de chegar na Vila Varela. Só que eu falei, preciso entender. Essa igreja aqui é a coisa mais séria, tem que entender como que é. Então, li a história, li o catecismo maior e o breve, li a confissão de fé. E aí, quando os presbíteros foram me visitar em casa, eles ficaram surpresos que eu já tinha lido tudo, porque muitos não tinham nem lido. Já tinha 30, 40 anos de presbiteriano. Mas é interesse, né, gente? É a vontade de aprender, é você saber, querer entender a sua fé. Nós somos presbiterianos, mas é como se fosse qualquer evangelho. Não, nós temos uma identidade formada, uma identidade que é diferenciada. Então, quando as pessoas me perguntam, evangélico é um termo genérico, mas eles têm que explicar que a sua igreja não é uma igreja que prega prosperidade,
tem a teologia da prosperidade, uma igreja de condição positiva, de um monte de coisa aí, a gente vê que está errado no mundo, principalmente neopentecostal. Então você tem que firmar suas bases na Bíblia, na palavra de Deus, na seriedade, na oração, na piedade. Tá? Então, esse artigo mostra muito bem o que é a igreja presbiteriana. Tá? E aí, esse documento fala o que essa assembleia dos crentes, quais são os seus deveres e seus benefícios. Né? Por exemplo, o que compete à assembleia? Eleger pastores e oficiais da igreja ou pedir a exoneração deles. Olha só, o membro da igreja ele pode pedir a exoneração do pastor. Assim como ele participa da assembleia para votar, alguns tem mais do pastor tal, não votar nele. E geralmente tem mais de um candidato na disputa, né? Mas ele fala na Constituição, vou pedir a exoneração. Só que é assim fácil pedir a exoneração. Ó, não quero esse pastor não gostei da voz dele, tem uma voz muito fina. É assim? Não, gente. Calma, não é assim. Você tem que ter um motivo muito grave, muito justo. Isso tem que ser documentado pelo Espírito, você tem que levar ao seu conselho. É a primeira instância. Então você procura o presbítero e fala: o senhor pode, como meu representante, levar esse documento de denúncia ao conselho? Então o presbítero tem que levar. E aí na reunião do conselho ele apresenta o documento discutido pelos presbíteros. Olha, eu venho por aqui pedir a exoneração do pastor, conforme a Constituição, artigo tal, por causa disso, disso e disso. O pastor foi pego aí, não sei o quê. E aí, as provas são essas. Poxa, vai para o tribunal, você vai ser chamado, isso pode ir para o presbitério vai resolver esse problema. Mas como crente você tem como crente, uma assembleia, né? Assembleia dos crentes. Tem essa questão aqui. Letra B. Pronunciar-se a respeito dos mesmos, bem como sobre questões orçamentárias, administrativas, quando o conselho solicitar. Geralmente, pessoal, nós temos uma assembleia ordinária por ano, sempre em janeiro, não é? E na assembleia é um momento de prestação de contas. O tesoureiro vai lá na frente e fala o que foi gasto o dinheiro na igreja, e são arrecadações de dízimos e ofertas. Então ele vai falar: olha, nós gastamos tanto com a reforma, gastamos tanto com as compras pastorais, gastamos tanto com o projeto da igreja, com as sociedades internas e tal. O montante que foi arrecadado foi isso, e o montante que gastou foi isso. Aí você, se quiser contestar, você pode levantar a mão, contestar com a mão. Eu acho que a igreja não deveria gastar com isso. Aí você fala: por quê? Por causa disso, isso. É a sua opinião. A assembleia pode acatar a sua ideia ou não, certo? Mas você tem esse direito de se pronunciar durante a assembleia, tá bom? Assim como você pode levantar e falar: eu quero ver só deixar registrado um voto de louvor para a administração do tesoureiro, do transparente. Então, eu também não falo, tá certo? Terceiro, gente, compete à Assembleia deliberar sobre a aquisição e alienação de imóveis e propriedades. Foi aquilo que eu disse no exemplo da sede, quando vendeu lá a Vila Figueira para comprar lá no centro de Suzano. E aí, quais são os deveres dos membros da igreja? O artigo 14 fala: viver de acordo com a doutrina e prática da Escritura. É seu dever viver de acordo com a Bíblia. Segundo, honrar e propagar o Evangelho pela vida e pela palavra. Nós pregamos a palavra de Deus não somente pela voz, pela palavra, mas pela vida também. O seu testemunho ele tem que refletir a luz de Cristo. O nosso testemunho tem que refletir a luz de Cristo. E aí, infelizmente, nós temos muitas pessoas dando um escândalo. Ao invés de honrar o nome de Cristo, está sujando o nome de Jesus.
Então precisamos tomar cuidado com isso. C. Dever do membro da igreja: sustentar a igreja e as suas instituições, moral e financeiramente. Vai se tornar membro da igreja, a sua responsabilidade é sustentar a igreja, é ajudar a sustentar a igreja de forma moral, sendo membro saudável, e também financeiramente, no dízimo e oferta. Você é um membro da igreja, então não tem por que você não ajudar a instituição que você é membro. Tá? Isso é justo, é bíblico e é constitucional, como nós vemos aqui. D. Obedecer às autoridades da igreja, enquanto estas permanecerem fiéis à Escritura Sagrada. Vocês devem obediência aos pastores, aos presbíteros, aos diáconos. Eles são os oficiais da igreja. O Jonathan leu aqui em Efésios 4 que Deus estabeleceu esses homens para governarem a igreja de forma piedosa, justa, santa e boa. E aí a Constituição diz: enquanto eles permanecerem fiéis à Escritura, vocês devem obediência. Isso aqui, gente, é importante porque tem muita igreja aí que as pessoas são rebeldes, não respeita o pastor, não respeita o presbítero, não respeita quem. O cara é um espírito livre, faz o que quer. A nossa Constituição já prevê isso. Ele fala: devem obediência às autoridades da igreja, enquanto essas podem ser fiéis à Bíblia. Se começar a pregar heresia, apostatar da fé, aí não. Aí você não deve obediência, porque aí você está indo contra a palavra. Mas se o seu pastor, o seu presbítero, o seu diácono é um homem de Deus, procura viver de acordo com a Bíblia e pregar a Bíblia, obedeça. Letra E. É um dever do membro da igreja participar dos trabalhos e reuniões da igreja, inclusive assembleias. Vai ter assembleia na marcada, é importante você, como membro, participar, porque você tem que participar das decisões da igreja, as reuniões que a igreja promove, as reuniões oficiais. É importante você, como membro, estar presente para ser edificado e também para abençoar outros, certo? E também, gente, o artigo 15 ele prevê o seguinte: perderão os privilégios e direitos de membros os que forem excluídos por disciplina. Então, acho que não tem nenhuma novidade. A pessoa foi excluída por disciplina, ela pecou gravemente, não teve conserto, foi excluída da comunhão, ela não perde seus direitos de membro. Isso é algo, é óbvio, né? Mas eu coloquei aqui porque está na Constituição. Agora, vamos falar um pouco dos oficiais da igreja. Eu falei da Assembleia, os deveres e direitos dos irmãos comuns, na Assembleia Geral. Agora, os direitos e deveres dos oficiais da igreja. Primeiro, como o pastor. O ministro do Evangelho, no artigo 30, diz assim: o ministro do Evangelho é o oficial consagrado pela igreja, representado no presbitério, para dedicar-se especialmente à pregação da palavra de Deus, administrar os sacramentos, edificar os crentes e participar com os presbíteros, regentes, né, que são os irmãos que são eleitos como presbítero, do governo e disciplina da comunidade. É isso que a Constituição fala do pastor. Ele tem que se focar, ele tem que fazer várias coisas, mas o que é especial? O que ele tem que se dedicar especialmente? A pregação do Evangelho, aos sacramentos, inclusive na semana que vem tem o ceia, terceiro domingo, a edificação dos crentes, aí vai conciliamento bíblico, visita e outras coisas, e também, gente, governo da igreja. Deus colocou isso sobre as costas dos pastores, dos presbíteros. Então, não tem para onde correr. Faça um bom governo. Deus é melhor. Então, isso pesa sobre o ministro do Evangelho, tá? E ainda diz assim, o artigo 31:
que são funções privativas do ministro. O que são funções privativas? Só ele pode ter. Aquelas funções que só o ministro da igreja, devidamente ordenado, pode exercer. Primeiro, administrar os sacramentos. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, somente o pastor ordenado pode batizar e pode ministrar ceia. Tudo bem? Tem igreja aí que as pessoas, eu vi uma igreja aí, não vou nem falar o nome, mas que a ceia não podia ser tomada assim em casa por qualquer um. O irmão podia dar ceia para a família dele. Na IPB não. A IPB tem que ser administrada por um ministro da palavra dos sacramentos, devidamente ordenado, porque é muito sério. Fala, Fernando. Algumas vezes para pregar, eu não sou pregador. Eu não sei pregar. Então eu não vou chegar na tua igreja para pregar aquilo que eu não sei. Eu posso ir lá e falar uma coisa distinta da palavra de Deus. É aceitar que eu fui chegando lá, eu dei uma lição a respeito de aborto. Aí, quando chegou ao fim, aí as pessoas falaram assim: nossa, você não pregou, você deu uma aula. Agora vamos para uma coisa, a bênção apostólica. Eu falei: não, isso aí não é comigo. Vou falar desse. Pastor, não é comigo. Muito bem. Inclusive é o próximo que tem aqui, ó. Funções privativas do ministro: administrar sacramento, invocar a bênção apostólica sobre o povo de Deus. Os irmãos sabem que eu fiquei aqui na igreja, esse é o meu 6º ano. Agora em dezembro, faz 6 anos que eu estou aqui no Jardim Odete. Fiquei 4 anos como seminarista aqui e 1 ano como licenciado. Durante esses 5 anos, até a minha ordenação, eu jamais repeti uma bênção apostólica no final do culto. Jamais ministrei o sacramento dentro do Josué de 20 todo mês. E jamais batizei alguém. Aliás, até agora não batizei ainda, né? Deus queira que na confissão de fé e no batismo dos irmãos eu estarei ministrando esse sacramento também. Por que, gente? Obediência à Constituição. A igreja ela entende que deve ser assim, então, se tem respaldo bíblico, vamos seguir. Terceira coisa que é privativa do pastor: celebrar o casamento religioso com efeito civil. E recentemente estivemos celebrando o casamento da Jaque e do Flávio, não foi, Ana Glória? Uma bênção, né? O casamento deles. Quem foi, viu. Muito legal mesmo. E foi o primeiro casamento que eu fiz como ministro do Evangelho. É uma função privativa do pastor. Tá? E quarto, gente, orientar e supervisionar a liturgia da igreja de quem é pastor. Então, a liturgia, o que é a liturgia? Aquilo que acontece durante o culto. Os atos culticos, o louvor, a oração, o momento de dízimos e ofertas, o momento da pregação, a bênção apostólica, tudo isso faz parte da liturgia da igreja. Eu sou responsável. Então, se nós cantarmos aqui uma música que é uma heresia, que tem uma heresia no meio, a culpa é minha, porque eu tenho que supervisionar a liturgia. Certo? Então, cada pastor orientar os irmãos da equipe de cânticos, de louvor, quais músicas podem ser cantadas, que tem uma teologia sadia, reformada, pedir para alguém orar. Você tem que saber para quem você vai pedir. Na igreja presbiteriana você vê que não tem muitas oportunidades, né? Quem já veio da Assembleia? Levanta a mão. A Assembleia acho que é a igreja que mais dá oportunidade, né? O cara pode vir lá dos quintos do inferno e vai ter oportunidade. Você nem sabe quem é a pessoa. Olha, aí mesmo como presbítero pode, mas isso é muito arriscado, porque você não conhece a pessoa, não sabe a teologia. Aí dá oportunidade para a mulher dele também cantar, fazer um louvor.
o povo vai dar glória, né? Vai dar glória, com certeza. Então, aqui está escrito, a igreja presbiteriana não deve ter isso. A gente, nossa, quando convida alguém, tem que conhecer muito bem a teologia daquele pastor, daquele ministro, ou não é uma mulher que vai dar uma palestra, um homem, para as sociedades, tem que conhecer muito bem. Quem levantou a mão? Glória. Falando sobre o casamento da Jaque, né? Sim. Os parentes do Flávio, né? A maioria são católicos, né? Católicos mesmo. Mas eu sei quantos eles caras prestando atenção na palavra. Glória a Deus. Sim, percebi. É uma oportunidade da palavra de Deus ser exaltada. Casamento é um mandamento de Deus, do homem. E é o momento do ministro aproveitar e falar da palavra de Deus para aquelas pessoas. Então acho que valeu muito a pena. Foi muito bonito mesmo naquele momento. Tá certo, gente? Então essas são funções privativas do pastor, que nem o presbítero, que é um pastor também, mas um pastor leigo, vamos colocar assim, não pode fazer essas funções, tá bom? Agora, os presbíteros. O que cabe aos presbíteros? No artigo 50 diz: o presbítero regente é o representante imediato do povo. Presbítero Carlos, presbítero Marcos, presbítero Léo, presbítero Nelson Macau e o presbítero Jorge, né, Carioca, eles são representantes da igreja, inclusive do Jardim Pet. Tiver alguma demanda aqui, eles que vão levar para o conselho para definir a questão de construção, de melhorias do templo, tudo a gente passa para o Carlos, o nosso representante. Agora ele não foi reeleito, né? Então, terá que se passar para outro. Mas o presbítero é o representante imediato do povo, por este eleito, ordenado pelo conselho, para juntamente com o pastor, ele exercer o governo e a disciplina, e zelar pelos interesses da igreja que pertence, bem como pelas de toda a comunidade, quando para isso o eleito é designado. Então o presbítero tem essa responsabilidade, né? E aí quais são as funções do presbítero? Levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puderem corrigir por meio de administração particular. Então a pessoa está com problema, o presbítero percebe que aquela pessoa está com problema, ele vai até ela e tenta admoestá-la, tentar corrigir aquela questão, mas às vezes ele não consegue. A pessoa não quer saber. E aí ele tem que levar essas faltas para o conselho, ao conhecimento do pastor e dos outros presbíteros, para que aquele irmão seja tratado. Olha só que interessante isso. Então o pastor não sabe de todas as coisas. Então, essa é a primeira função do presbítero. A segunda é auxiliar o pastor no trabalho de visitas. Os presbíteros têm que fazer visitas também, auxiliando o pastor para ver o rebanho. Terceiro, instruir os novos na fé, os teófilos, consolar os aflitos, cuidar da infância e da juventude. É função dos presbíteros também, cuidar com essas camadas da igreja. Tá? Novos convertidos, aflitos, pessoas que estão passando por uma luta terrível, mas também as crianças e os adolescentes, a juventude. Quarto, orar com os crentes e por eles, acho que isso aqui é uma obrigação de todo mundo. Informar o pastor dos casos de doenças e aflições. Ó, pastor, fulano de tal, passou por essa cirurgia, ou está com essa doença. O pastor tem que saber, os irmãos têm que saber. Distribuir os elementos da Santa Ceia. Isso é uma função do presbítero, tá? É por isso que quando nós temos ceia, nós chamamos o presbítero aqui, ele vai distribuir os elementos da ceia, segundo a Constituição, é uma função dele. Tomar parte na ordenação de ministros e oficiais. Então, sempre quando alguém vai ser ordenado a presbítero ou pastor,
com a imposição de mãos, conforme a instrução bíblica lá em Tiago e outros textos. E também representar o conselho do presbitério, este no sínodo e no Supremo Conselho. Ou seja, o presbítero, dentre os 5 presbíteros que nós temos, um deles é eleito pelo conselho, tá? O próprio conselho elege para ser representante nas reuniões do presbitério. No ano que vem, como o Carlos sempre foi esse representante, mas ele não foi reeleito, o conselho elegeu no ano que vem o presbítero Leonardo, o Léo. Ele será o representante do presbitério do Alto Tietê. Bom? E aí no Alto Tietê tem reuniões lá, vai ter eleições, ele pode ser até eleito para o sínodo e até para o Supremo Conselho, que é a instância maior. É assim que funciona, gente. Agora, diáconos. Os outros oficiais que a igreja fala são os diáconos. O artigo 53 diz que o diácono é o oficial eleito pela igreja e ordenado pelo conselho para, sob a supervisão deste, dedicar-se especialmente, primeiro, à arrecadação de ofertas para fins piedosos. Olha só, a arrecadação de ofertas para fins piedosos cabe aos diáconos, não ao presbítero, não ao pastor, mas é uma função especial dos diáconos. Por quê? Lá em Atos capítulo 6, nós vamos isso. Eles vão lidar com as mesas, com a distribuição para os pobres, para as viúvas. É também função do diácono o cuidado dos pobres, dos doentes e dos inválidos da igreja. Eles têm que estar atentos a essas questões. Terceiro, a manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino. Ou seja, quando se trata de estrutura da igreja, o templo e a sua ordem durante o culto, durante a EBD, cabe aos diáconos organizarem isso. Tá? Eles são responsáveis por essa manutenção. Queimou o ventilador nesse calor aí, cabe aos diáconos providenciarem o reparo. Certo? Dá outro exemplo. Durante o culto, você viu que entrou na semana passada, depois do culto entrou um bêbado. O cara falou horrores aqui para mim. Falou que ele detestava o amor na cara dele. E aí os diáconos tem que preservar a ordem na igreja. Não pode deixar durante o culto entrar alguém e começar a fazer estardalhaço. Não pega a pessoa fora. Isso é obrigação dos diáconos. Então é manutenção da ordem e reverência dos cultos. Certo? Nós vimos, gente, que teve um incidente na igreja do Marcos Cristiano, que é deputado também, pastor, deputado, assembleano, e 2 mulheres em protesto foram à reunião que ele estava pregando e fizeram lá, levantaram elas deram um beijaço, um protesto contra a postura dele. Olha, isso é falta de reverência na igreja de Deus. Então isso não pode ser aceito e permitido. E quem é que tem que tomar as providências? Os diáconos. Bom? Fala, irmão. Fala para o boneco, a gente tem que cuidar também, cuidar das coisas. Aí eu faço uma pergunta. Uma pessoa viúva que não tem um salário, a igreja é obrigada a cuidar dela. Sim ou não? Vamos lá. A pessoa é viúva. Ela não tem ninguém que auxilie ela. Tem filho e membro da igreja. Existe membro. E a idade dela. Isso é importante porque é bíblico. Não, você está colocando uma hipótese, né? Mas eu estou lançando outra porque
trabalhar para rezar para a igreja. Mas aquelas que não têm condições nenhuma, essas devem ser amparadas. Se alguém achar o texto é importante. Aí, nesse ponto, as mais novas trabalham, mas as velhas, né, a igreja. Sim, aquelas que não têm condições, não têm de onde tirar, como acontecia muito no primeiro século, a igreja não parava. Apesar de, estou falando assim, eu estou pegando uma suposição que Paulo dá, mas mesmo sendo uma figura nova, se ela estiver passando por meio de aperto, a igreja vai auxiliar, né? Não é porque, independente, pode ser uma pessoa casada, pode ser uma pessoa que tem filhos, mas ela pode passar por momentos difíceis. Cada igreja, no corpo de Cristo, auxilia. Certo? Então a Bíblia tem todas essas instruções. O que a gente não pode permitir, o conselho tem que ficar atento, é pessoas que se escoram para sempre na igreja. Ela tem capacidade de trabalhar, ou ela tem uma renda, ela tem coisa mais, ela quer aquela ajuda. Ela não abre mão. E aí, pode entrar num terreno mais complicado, né? Então a gente tem que estar atento a isso. Então, já tem que estar sempre atento a essas questões, né? De segurança, de ordem, por quê? Eles são responsáveis por isso. Quando o pastor está aqui pregando, está pensando na ordem do culto, o diácono tem que estar atento. Está atento. Igrejas maiores têm muitos diáconos. A nossa igreja é 7 pontos. Então eles têm uma escala. Então, se não é o dia da sua escala, você fica tranquilo. Mas se a sua escala, fica atento. É igual o guarda quando está de vigia, né? Tem que estar sempre atento a todo movimento. Alguém que entra na igreja, a criança que pode estar trabalhando, etc. Achou? Qual que é? 1 Timóteo 5:3. 1 Timóteo 5:3. Não, eu vou um pouco com esse texto. Pode ler. Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer a piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espere em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres mesmo, viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e pior que o descrente. Não seja inscrita, senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido. Paulo coloca alguns critérios aqui para as viúvas serem auxiliadas pela igreja. É importante, isso aqui é Paulo falando da autoridade do Espírito Santo. Você crê que a Bíblia é inspirada por Deus? Então, devemos seguir essa ordem, tá bom?
falando sobre doações e esmola, etc. Aí, na verdade, ele não estava falando sobre viúva, ele estava falando sobre pessoas em situação de rua, né? E tal. Aí, quando foram indagar ele usou esse texto. Ele mostrou esse texto. Ele falou: até para as viúvas crentes tem critério. Tem critério. Bem complicado. E hoje é interessante, hoje à noite, nós estaremos falando mais sobre isso no livro de Tiago. Questão do como ajudar o crente tem esse dever, né, de ajudar. Então, não falta hoje à noite. Mas uma função do diácono também é exercer fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e nas suas dependências. Então, isso tem a ver com a manutenção da ordem também no espaço reservado, tá bom? E aí, pessoal, caminhando para o fim, para finalizar, a lição da nossa apostila, ela termina com as sociedades internas. Nós temos na IPB 5 sociedades internas. O que é isso? São sociedades que são organizadas por faixa etária e também por sexo. Tem a sociedade das mulheres, tem a sociedade de homens, de adolescentes, de jovens e de crianças. A dos homens, o PH, União Presbiteriana de Homens. A das mulheres, SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina. A dos jovens, o MP, União Mocidade Presbiteriana. Dos adolescentes, a UPA, né? E da UCP, que é das crianças. Crianças presbiterianas também. Vou falar. Eu pensava que uma das 5 iria ser o Portugal. Fala. Eu pensava que uma das 5 iria ser o grupo de louvor, coral. Ah, não, isso aí não é sociedade interna. Isso são, vamos colocar assim, departamentos da igreja. Departamentos do Ministério de Música, de louvor, departamentos de construção, por exemplo. Qual outro você falou? Coral também é outro departamento. Então, existem departamentos, mas estou falando de sociedades internas. A nossa igreja ainda não tem nenhuma dessas sociedades organizadas. Nós não temos RAF, não temos PH. Estamos buscando organizar pelo menos a PH. O presbítero Carlos está na frente disso. Nós já teríamos um evangelismo com PH, a visita dos irmãos, mas acabou não acontecendo. E também a SAF seria muito interessante nós organizarmos, tá? Mas ainda nós não temos. Então, as sociedades internas são forças de integração da igreja, né, da IPB, onde seus sócios congregam sob o critério de sexo e idade, sob a orientação, supervisão do conselho da igreja. Então, a sociedade ela não anda de forma independente. O PH pode fazer o que quer? Não. É sob a supervisão do conselho. Inclusive, o conselho determina um secretário, um conselheiro. O conselheiro, geralmente um presbítero, para aconselhar aquela sociedade. Tá bom? Então, isso na igreja presbiteriana é muito comum. E aí, nós temos um documento chamado Manual das Sociedades Internas, o Guia das Sociedades Internas, que diz que são objetivos dessas sociedades. Para que elas existem? Primeiro, cooperar com a igreja como parte integrante da mesma, nos seus objetivos de servir a Deus e ao próximo em todas as suas atividades, promovendo a plena integração dos seus membros. Eu fiz parte da UPH lá de Poá, eu era membro lá, fui muito abençoado com a UPH. Nós fazemos visitas, eu recebi visita deles também, fazemos evangelismo, estudos bíblicos, estudos de livros específicos. É muito bom. É muito bom a sociedade que agrega, que ajuda, que coopera com a igreja. As mulheres podem se reunir, as mulheres têm seu campo de atuação. Fala que tem bebê, não tem pastora, não tem diaconisa, não tem presbítero. É verdade, nós não temos porque a Bíblia não diz para ter. Mas as mulheres têm a SAF, onde elas atuam. E todas as igrejas presbiterianas que eu conheço, a SAF
é a sociedade mais ativa da igreja. Mais ativa. As mulheres fazem congressos de SAF, fazem um monte de coisa, promovem ação social, promovem evangelismo, promovem visitas aos membros. É muito interessante. Quer falar? Tem um manual também da Sociedade de Homens, né, da PH masculino. Pastor, muita gente não sabe, é a única igreja que tem a Constituição registrada na República Federativa do Brasil, a igreja presbiteriana do Brasil. De acordo com as leis do Brasil. Nada pode contra essa Constituição ser registrada na. Sim, Muita gente não sabe disso. muito importante. Se eu não me engano, tem até acho que não é na apostila dos capítulos, acho que é na apostila do curso de preparação de oficiais. Tem um documento mostrando que a Igreja Presbiteriana do Brasil foi a primeira igreja evangélica reconhecida legalmente por Dom Pedro. Sim, isso é lá no século XIX, né? Exatamente. Temos história da igreja firmada na palavra, firmada de forma oficial no Brasil. Eles também, as sociedades devem também incentivar o cultivo sadio de atividades espirituais, evangelísticas, missionárias, culturais, artísticas, sociais e desportivas. Então, geralmente tem a Olimpíadas, né? A OMP, por exemplo, promove um campeonato de futebol, uma atividade esportiva. Geralmente briga pra caramba, mas Marcelo, a última vez lá, meu Deus, e a gente foi com o time daqui, pegou mais uns 2 lá da sede, conseguimos vencer, né, Marcelo? Muito sacrifício. Aí depois não valeu. Ai, meu Deus do céu. Mas faz parte. Mas promover, gente, por exemplo, a igreja organizou o PH falou, mas no ano que vem vamos fazer um congresso. Em setembro vamos chamar um pastor de fora. Aí convida. Às vezes convida até pastor famoso. E a igreja ajuda, né, dá todo o apoio e faz essas promoções de atividades espirituais. É importante. Sim. É muito cansado, você vai em muitas igrejas. Você conhece a igreja estudando a comida, conhece todo o Paisano de Souza, conhece o Arco, eu posso lugar. E nós vinhamos, né, para o trabalho. Sim, eu lembro. Já ouvi falar dessas histórias. E poderíamos voltar para essas sociedades. Por que não? Só que para voltar tem que ter disposição para trabalhar, gente. Você tem falado na palavra dele, nos cultos, na pregação, o que você tem feito para o reino. Uma dessas, você pode falar, puxa, eu gostaria de me dedicar a uma sociedade interna. Eu gosto de criança, eu quero tentar montar um CP, cuidar das crianças. Tem crianças que estão vindo aqui. Infelizmente, a gente não tem nossa sala ainda lá. A gente está fazendo ali um auxílio ali, mas no ano que vem, se Deus quiser, vamos estar com a nossa sala pronta. Isso já foi aprovado pelo conselho. Mas tem que se dispor a trabalhar pelo reino para Cristo. Você pode ser útil em uma dessas sociedades, na SAF, no OPH. Você vai participar da oficina, você vai participar do evangelismo, você vai trabalhar, se sentir útil na igreja. Leve isso a sério, pense nisso, ore por isso, coloque isso no coração. Fala. Então, no tempo. Então, você está desativada porque não tem. A ideia é organizar novamente, né? Eu sei que já teve, organizar novamente, fazer eleição de presidente, você sabe? O presidente, o vice-presidente, o secretário.
Ore por isso. Senhor, abençoa que haja novamente as sociedades internas da Jardinete. Essas sociedades podem ser estabelecidas antes da participação da igreja, como congregação também. Então, nós somos parte da igreja. Somos parte da igreja de Suzano. Então, eles teriam que dar um apoio para ativar essas sociedades. Por exemplo, lá na nossa igreja 7 tem todas essas sociedades. Assim. Suzano tem assim. É o PH, inclusive o presidente é o presbítero Carlos. Lá tem a SAF, que é a presidente a Edna, né? Tem a UCP, tem a UPA, tem a UMP. Não entendi. Se fizer aquilo, seria dos irmãos para a propriedade independente daquilo. Nós não, acho que independente não. Teríamos que estar sendo auxiliados e supervisionados por eles. Porque então a sociedade. Mas é uma boa pergunta. Não. Eles estão estabelecidos, mas não acontece essa ligação aqui. Não acontece. Então eu teria que perguntar para o pastor Gilson, que tem mais experiência, para ver como seria a ativação das sociedades internas da congregação. Boa pergunta que o senhor fez. Vou guardar isso e vou levar. É só para a gente dar uma importância das aves e a importância da unidade. Ao fim de semana, a gente sempre sabe que a igreja não vem para o feio, no distribuir nem nas doações. Só que os cultos que dá no mercado e o culto na sala são formulados no livro de Atos, que batia o pão de casa em casa, e o povo enchia a residência. Enquanto dentro da igreja estava vazio, a gente fazia um culto do lado e do lado. Muito lá, não faltava cada vez do lado de fora. Com tanta gente que ia, para a gente entender a importância desses grupos. Se a gente não faz aqui, a gente vai ter Tem que adquirir essa cultura, né? Essa cultura de igreja presbiteriana. na casa do normal, a gente fazia um grupo lá. Tem uma coisa que você vai Pois é, estou esperando ele descer a pessoa. Gente, para finalizar, eu tenho agora 3 pontos. Promover uma salutar convivência com os outros departamentos e organizações da IBB e também com denominações evangélicas estratégicas. Só para finalizar, as faixas etárias. Quem pode participar de qual sociedade? A UCP, crianças de 6 a 11 anos. Tá? Então, crianças de 6 a 11 anos participam da UCP, por faixa etária, meninos e meninas. Crianças de 12 e até adolescentes, de até 17 anos, pertencem à UPA, adolescentes, 12 a 17 anos. Aí, quando o adolescente se torna de maior, 18 anos, até os 35, é UMP, a mocidade. Tá? Então, até aqui, homens e mulheres, certo? E interessante que nas sociedades internas, as mulheres podem ser presidente, né? Elas podem ser votadas como presidente da sociedade. A UMP está até 35 anos, né? Quando eu fui para a igreja, eu tinha menos que isso. Fui para a IPB. Mas eu não quis entrar no UMP. Preferi entrar direto no PH. Porque eu achei que tinha mais assim, vivia muito os meninões lá da igreja. Mas aí vai a critério. Você tem direito até 35 anos. Você acha jovem, né? Essas outras sociedades também têm presidente, secretário, Todas. Tem que ter eleição, isso. Anuais, né?
Safra PH, 18 anos em diante, mulheres Safra, homens PH, até 35 anos fica a critério da pessoa, certo? E aí, poderão ser sócios da Safra PH, jovens a partir de 18 anos, desejosos de participar desse serviço. É isso. Pessoal, isso aqui foi um resumo da lição sobre o governo, o sistema presbiteriano, a nossa identidade, a nossa definição como igreja. Espero que tenha esclarecido muitas dúvidas dos irmãos. Tá bom? Alguma questão final? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? É a respeito do tema? Aonde? É que não é oficial. O governo não é oficial. Oficiais da igreja são presbíteros e diáconos. Pastor, né? Não é isso? Mas o tesoureiro, o irmão é o líder da construção, líder do louvor, isso aí é um dos departamentos que são eleitos. Nós teremos agora o superintendente da escola bíblica dominical, ele é eleito anualmente pelo pastor. Tá? No caso do tesoureiro, ele é eleito pelo conselho. Não tem não. Mas é uma função extremamente importante, né? Importante. Uma pontuação que, assim, nas demais denominações, principalmente pentecostais, a gente vê que tem também os grupos, adolescente, criança, os varões, etc., mas é sempre voltado mais para a questão de música. Mas na nossa igreja já é voltado para todos os tipos de trabalhos, né? Viu lá, missionários, evangelísticos, esportivos, sociais, trabalha no geral. Tá bom, gente? Vamos orar, meus irmãos? Vamos colocar de pé, por favor. Vamos encerrar nossa escola dominical. Lembrando os irmãos que à noite estaremos, com a graça de Deus, pregando a palavra de Deus, o Tiago. E Deus deu uma palavra desafiadora. Essa foi a palavra que eu peguei para mim hoje. Desafiadora para cada um de nós. Nem ouvir a voz de Deus. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, nós te louvamos. Te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia e graça sobre cada um de nós. E te louvamos, Senhor, te bendizemos pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Tem sido, Senhor Deus, um farol dessa nação. Tem sido, Pai, uma reserva da tua igreja nesse país, tem evangelizado o Brasil há mais de 150 anos e tem levado com seriedade o Evangelho, levado com seriedade o testemunho cristão, e nós te louvamos por essa denominação a qual pertencemos. O Senhor abençoe aqueles irmãos, aqueles números que estão se achegando, que estão se preparando para fazer a sua profissão de fé, o seu batismo, estão se preparando, Senhor Deus, para dar esse passo importante. O Senhor dê sabedoria para a liderança dessa igreja, os pastores, para os presbíteros, para os diáconos. O Senhor dê sabedoria, força, garra, vontade de te servir, Pai, em todas as coisas. Abençoa a Assembleia, os membros, todos os irmãos que fazem parte da igreja. A tua graça será abundante sobre nós. É o que nós oramos e te pedimos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos, tenham todos um ótimo almoço. Teremos ensaio moral, presbítero de Deus.